Olá pessoal, tudo bem? Iniciando então o comentário de fechamento desta terça-feira, dia 16 de fevereiro. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, então trazendo os movimentos e as atualizações e também os enquadramentos dentro dos papéis no nosso mercado. Né? Sou Fábio Figueiredo, você já deve me conhecer. Deixa eu só tirar o áudio aqui, senão eu fico maluco, né? Minha voz, o retorno da minha voz aqui me deixa doido. Bom, eu começo então trazendo os papéis que se enquadram nos modelos que a gente opera. Em seguida a gente observa os movimentos do Ibovespa, do dólar, do milho, dos papéis que chamaram a atenção no dia de hoje. E em seguida a gente conversa, inicia interação. Quem acompanha ao vivo sabe que é só clicar embaixo do vídeo, né, que vai ser direcionado para uma página específica. Quem acompanha a gravação pode enviar as suas perguntas, ativos que não foram comentados nos comentários do próprio YouTube. Peço a você que acompanha nossos vídeos periodicamente através do YouTube que assine o nosso canal, para que assim você então receba as atualizações de materiais e, enfim, todo tipo de conteúdo que a gente sobe para cá. Tá? E naturalmente, se gostar da análise no final do vídeo, um like é bem-vindo. Muito bem. A princípio está tudo certo com áudio e vídeo, a gente pode começar. Trago o movimento de Smiles. É um dos papéis que se enquadram dentro do nosso modelo de rompimento do dia de hoje. Todos os trades estão aqui no lado esquerdo, tá? Para quem está acompanhando ao vivo é óbvio. Tá? Aqui no LS Live. A gente postou logo cedo. Smiles rompe uma zona de resistência, né? Última congestão que durou aí em torno de 8 dias. Esse rompimento acontece com uma barra ampla. Tá? É verdade que o volume não é tão forte assim, né? Mas a gente tem percebido que vários rompimentos têm acontecido sem a variável volume para confirmar. Felizmente a gente tem fechado o olho em algum desses rompimentos e tem se dado bem nesse sentido. Então a gente vai em time que está ganhando, não se mexe, né? Então posição feita em Smiles, posição parcial, tá? Isso defende um pouco o risco desse ser um falso rompimento. Todo rompimento tem chance de ser um falso rompimento, mas quando o volume não é tão importante assim, esse risco aumenta um pouquinho. A segunda posição planejada fica no meio do caminho, né, entre a posição número 1 e o stop. O stop ficando abaixo da mínima de hoje. Tá? Por que são duas posições? Porque a distância do preço de entrada e o stop é de 8,7%. Isso é mais do que 15% em relação à média da volatilidade. Logo, precisamos de duas posições. Tá? Então, uma feita hoje a 32,03. O mercado já até andou um pouquinho em relação ao ponto de entrada. Ponto de entrada 2 fica em 30,76 e o stop em 29,52. Realização parcial 33,36. Tá? Esse é o trade então de rompimento em Smiles. Além de Smiles, sim, temos mais um enquadramento ideal. Hoje vários papéis romperam, tá? Eu já vou passar por essa lista. Aqui a gente selecionou os que melhor se enquadraram. Even 3 rompe também uma congestão, essa congestão aqui mais ampla, né, no preço e no tempo também, ela tem uma amplitude maior em relação a Smiles, né? Amplitude bem maior. E esse rompimento de Even abre espaço para o mercado ir até a próxima resistência que fica lá em cima, na faixa de R$5, né, que é o topo de abril aqui do ano passado, a máxima do ano passado, na realidade. Tá? Posição feita a 4,47, stop abaixo da mínima de hoje. Aqui o volume também não é dos melhores, mas fechamos um olho. Tá? A realização parcial projetada em 4,62, a mesma lógica em relação a Smiles, stop abaixo da mínima. Segunda posição em 4,32, RP 4,62. Tá? Esse é o trade então de Even. Coloco que a Mills 3, um dos papéis que a gente trabalhou compra por rompimento no dia de ontem, que também não tinha volume, né? Acabou rompendo até com candle feio, hoje já atingiu a realização parcial. A realização parcial estava setada em R$3,07, né? O mercado chegou a 3,20. Já posicionamos o stop no ponto de entrada em 2,88 e agora a cada nova mínima esse stop será ajustado. Tá? Então, trade por hora bem sucedido.
Posições que temos em aberto pelos modelos de rompimento. Randon, dando um pouquinho de calor, a venda foi feita aqui no dia 12, tá? E a PRML3, a compra que foi feita ontem, o mercado chegou a andar, olha que o mercado foi sacana, né? Ficou a 5 centavos da realização parcial, né? Então aqui nesse caso a gente já pode trazer um stop para a mínima de hoje, né? Na realidade, como são duas posições, né, planejadas, não vamos alterar aqui, mas o mercado ficou a menos de 1% da realização parcial. Dependendo da condição, a gente faz um ajuste nesse cenário. Tá? Aqui vamos seguir o plano, porque já existe uma segunda posição planejada. O mercado pode vir aqui testar o ponto planejado e aí a gente monta uma nova posição. Tá? Esses são os trades, então, dentro do modelo clássico que a gente segue. Pelo FR2, que é o modelo mais sistemático, que não avalia a situação dos preços, olha exclusivamente a performance dos ativos em relação ao indicador FR de 2 períodos, nós tivemos o stop gain da posição em JBSS3, havia sido feita uma compra aqui no dia 12, o alvo era na máxima dos dois últimos pregões e hoje o mercado tocou o patamar de alvo planejado, 10,39, trade encerrado no lucro. Como esse modelo trabalha com uma metodologia de risco diferente, ou seja, ele pega todo o capital que estava alocado no papel e aloca num outro ativo, né, entendendo que o risco assumido é o risco do sistema em si, né, lembrando que para adotar essa conduta você precisa fazer uma boa diversificação em relação aos seus outros ativos da carteira, né, fazer uma boa combinação do que é renda fixa, do que é reserva de valor e do que é capital de risco. O papel que hoje se enquadra pelo FR2 é a VEG. A VEG gerou entrada a R$14, stop em 13,30, tá? 13,30 e o alvo móvel nas últimas duas máximas. Hoje, melhor, amanhã, né? A máxima dos dois últimos pregões estará aqui em 14,65. Isso pode ser ajustado dia após dia. Entendido? Legal. Bom, então vamos dar uma olhadinha no Ibov, depois a gente olha a situação do mercado no intraday, os destaques e depois a gente conversa. Hoje, Ibovespa apresentou mais um dia de alta, né? Volta a sinalizar então a busca, volta a sinalizar não, né? Sinaliza, confirma a expectativa desenhada por ontem, com a superação da máxima do último candle branco, de que o teste da faixa dada pela máxima do mês, em 41.475, era um objetivo plausível, tá? E é para lá que o mercado está indo. Se a gente for considerar fechamentos, é o maior fechamento, né? Já temos aí o mercado fechando acima do topo anterior. Já podemos sim enquadrar o Ibovespa dentro de uma tendência de alta. É verdade que é uma tendência frágil. É só uma tendência de alta diagnosticada por uma abordagem bem objetiva, né? Que são os zigue-zagues ascendentes e os preços acima da média e ela também virada para cima. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso YouTube, procurando nas playlists, onde a gente ensina a metodologia de diagnóstico de tendência. O Bovespa caminha então para a faixa para o teste daquela faixa de resistência, ultrapassando aquele patamar, o Ibovespa fica livre, né, para testar, para ir em busca aqui no mínimo da LTB do canal de baixo, o mínimo dessa LTB. Deixa eu tirar essa simetria, que era a simetria do gráfico semanal, deixar fora. Tá? Ali naquele patamar nós temos uma forte concentração de fundos anteriores, né? Olha aí, que é a zona que vai dos 42 até os 44 mil pontos. E também, traçando aqui uma retração de Fibo desta última perna de baixa, é onde está a retração de 68. Olha lá. Tá? Com isso, com o Ibovespa se livrando aqui dos 41.475, sim, existe uma retração aqui, que é a retração de 50, que bate com a mínima do ano passado, em 42.900, mas a faixa esperada fica aqui em 44.400. Por quê? Porque nós temos a retração, nós temos LTB, nós temos fundos anteriores. É o chamado ponto de cataclisma, quando nós temos mais do que uma estrutura oferecendo obstáculo. Tá? Então observem o Ibovespa que segue essa trajetória simétrica no gráfico de hora, que vai seguindo, né? No intraday hoje, o índice futuro, apesar de ter apresentado um pregão em alta, não foi um pregão tão fácil de ser operado dentro do nosso modelo, tanto que não houve nenhum enquadramento perfeito. A gente teve hoje o índice abrindo em gap de alta, fechando abaixo da linha d'água. Isso aqui não nos gera operação, porque é o quarto candle do dia, né? A gente opera a partir do quinto. No quinto, o mercado deixou um candle comprador. É natural que esse tipo de sinal em cima da linha d'água sirva como argumento de compra, um sinal
clássico de compra, né? O teste, fechamento do gap com candle de reversão. Poderia ser assumido, mas a gente não assume isso como um sinal, tá? O Leandro até tem assumido lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente não incorporou ainda. Só que os preços abrindo acima da linha d'água e passando para baixo e voltando para cima, de uma leitura extremamente objetiva, colocou o índice dentro de um cenário de search and destroy, né? E com isso nos impediu de montar day trades. Foi uma pena, porque o mercado fez um dia bem direcional. Até mesmo um rompimento aqui de uma congestão, só que como era um dia previamente desenhado como Search and Destroy, isso aqui já não poderia ser aceito. No entanto, flui bem. Quem não foi tão exigente, não foi tão chato assim, se deu bem. Bom, o dólar. Temos aí então o gráfico do dólar. Me chama a atenção esse movimento do dólar, muito forte. Eu praticamente não esperava esse movimento. Eu estava crente, né, no respeito aqui da zona de resistência dada por fundos anteriores, por um antigo topo anterior. Ali também tinha a média móvel de 21 períodos. Então essa barra ampla, depois de 6 dias de alta, realmente me deixou surpreso, né? O dólar aí passando para cima das últimas máximas no gráfico semanal. Tá? Olhando aqui para o lado esquerdo do dólar, não há resistência, até porque a média foi cortada. A resistência que presta mesmo fica na máxima do ano, ali em 4.180 pontos. Tá? A figura que venceu aí parece, no diário, né, ter sido a do alargamento. Será que a gente vai ter mais um teste lá em cima da figura? A princípio, sim. Tá? No preço, a resistência fica na máxima do ano, como eu já citei, que coincide aqui com a zona, né, dada pela máxima do ano passado, pela faixa de resistência dada pela máxima do ano passado. Então, dólar muito forte hoje. No intraday, o WDOH16, assim como o índice não gerou nenhuma operação tranquila, né, pelo método Leandro, existem infinitos outros modelos para serem operados. O mercado abriu abaixo da linha d'água, rompeu a linha d'água no terceiro candle, como eu disse, a gente só opera a partir do quinto. Aguardamos a formação do primeiro movimento, ele foi finalizado, só que foi acionada uma compra a 1 hora da tarde, no candle que fechou a 1 hora. Ultrapassou aquela barreira no meio-dia e meia, né? A gente respeita esse horário para montar a posição. No entanto, o dólar não quis nem saber de horário, rompeu aqui o que parecia ter sido uma bandeira, né? E foi embora. Inclusive hoje aí atingiu a extensão de 161,8%. Legal. Bom, seguindo. Então comentamos o dólar, a gente pode agora dar uma olhadinha no juro. O juro futuro hoje vai dando um sinal bem negativo, seguindo a rota esperada de baixa, né? Eu praticamente venho defendendo uma tendência de baixa no juro desde o meio aqui de dezembro, tá? Isso foi ganhando corpo à medida que foi se desenrolando, o movimento dos preços, né? Há o teste hoje de uma linha de tendência de alta aqui de prazo maior, tá? Mas com candle preto, né? Perdendo o fundo anterior, isso não nos leva a esperar que essa linha venha a ser respeitada. Se for, amanhã o mercado deixa ali um candle de compra e aí sim daria para esperar alguma recuperação do juro. No entanto, tendência de baixa, expectativa é de continuidade do movimento, tanto o contrato mais curto quanto os mais longos seguem essa trajetória. Inclusive aqui o F18, que é o próximo contrato, né, já vai seguindo na mesma direção. O milho CCMH16 deixou um doji, candle pequeno hoje. Quem trabalha com média móvel de 9 segue comprado. Novas posições já podem ser estudadas no contrato K, que é o contrato de maio, né? Ele já tem alguma liquidez, então novas posições de compra ou venda para quem está de fora. Já dá para buscar aqui no contrato K, né? K que é o vencimento em maio. O contrato H vence somente em março, tá? No meio do mês de março. E o boi? Muito bem. O boi gordo vai deixando um doji depois de 4 dias de alta. Aquela cunha que a gente estava desenhando aqui parece não ter sido o movimento que os preços, a figura que o mercado está respeitando. Então a gente simplesmente tira e espera o mercado fazer alguma coisa que se enquadre, né? Não vamos forçar a barra. Há sim uma divergência de baixa que está sendo desconstruída, né? Vejo que esse último topo aqui do FR está sendo rompido. Então a gente tem que desconsiderar
a partir desse momento a divergência. Agora, se amanhã o FR virar para baixo, aí a gente traça de novo. E assim a gente vai se adaptando. O indivíduo que opera análise técnica tem que lidar bem com isso, né? Se adaptar às condições e às mudanças do mercado, né? E não ficar batendo na mesma tecla sempre, achando que é só aquele movimento que o mercado pode fazer. E tentar a todo custo provar que, entre aspas, você está certo, né? E, no entanto, não importa se você está certo ou está errado dentro do mercado, né? Não importa, né? Isso dá pano para manga. Não vou trazer aqui esse assunto, senão a gente vai ficar até 7 da noite. Bom, comentamos as commodities mais líquidas, né? Óbvio. Os papéis no intraday. O índice do dólar, a gente pode olhar agora os destaques do dia. E eu coloco aqui os seguintes destaques. A MAR 3, tá, que toca em uma zona de resistência. Após romper, né, topos anteriores, se não tivesse esse topo aqui em 5,44, seria um sinal bem interessante, né? Olhando aqui para o lado esquerdo, resistência que presta mesmo, dá para assumir essa faixa aqui dos 6,56, né, que é uma zona bem forte, ó, fundo, ali como um obstáculo. Mas isso somente acima aqui do 5,45. O Bradesco também deixou um candle comprador bonito. Falta romper de fato o topinho anterior, tanto o BBDC 4 quanto o BBDC 3, né? Tem um movimento bem simétrico, ó, movimento em queda reta, alta em linha reta, movimento lateral, se livrando desse caixote aqui. A gente deve ver o Bradesco voltando para a máxima de dezembro. Itaúsa também tem um movimento bonito, tá? Que vale a pena monitorar, acima do 6,95, abre uma simetria potente, certo? Coloco a situação de BRAP, que agora no finalzinho do pregão ganhou força, né? Tanto a BRAP quanto a Vale vão rompendo topos anteriores. Daria sim para estudar uma entrada aqui nesses papéis. Não estão esticados em relação à média. Estão abrindo bandas que estavam estreitas. Dá para estudar uma entrada. Tá? A gente não fez por opção, a gente já está fazendo duas posições hoje, mas daria sim para fazer uma entrada, tanto em BRAP quanto em Vale. De acordo? Quem prefere trabalhar com opções precisa determinar antes qual variável você se importa mais. Você quer ser beneficiado pela passagem do tempo? Então você tem que trabalhar uma trava de alta com put. Você quer ser beneficiado pelo aumento da volatilidade, ou seja, você acredita em um movimento de alta forte para os próximos dias? Então você pode comprar uma opção a seco. Você não quer ser impactado pela volatilidade e tampouco ser impactado pelo tempo? Então você pode montar uma operação de compra de call e venda de put, na mesma quantidade que você compraria de vale 5. Comprar call e vender put na mesma quantidade que o papel é emular uma compra no ativo. É literalmente a mesma coisa. Tá? A variação da volatilidade e a passagem do tempo que você perde na compra da call, você ganha pela venda da put. Tá? Então é uma estratégia que pode ser adotada de maneira bem inteligente. Eu ensinei isso. Essa foi uma das estratégias que eu ensinei na semana do trader do ano passado. Tá? Bom, falamos já da Vale da BRAP. Coloco Brasil Foods, que também vai rompendo resistência, mas é um candle pequeno, né? Fez aquele movimento que a gente desenhou ontem, como esperado. Se rompesse era um sinal de compra. Então esse aqui é um sinal de entrada. Só não está perfeitamente enquadrado no nosso modelo. Mas para quem não opera exatamente o nosso modelo, dá para aceitar sim. Como a volatilidade é de 3,19%, esse é meu stop mínimo, né? Então, ó, colocar o stop na mínima, eu tenho stop de 3,12. Tem que usar um stop um pouquinho mais afastado da mínima de hoje para poder respeitar a vol. Tá? Além de Brasil Foods, CSN fez um movimento forte, testa o topo anterior, né? E com isso a gente tem que ficar atento, porque se livrar do topo anterior, abre espaço para ir até 6,20, que é a máxima do mês de novembro. Fibria, forte barra elefante ou barra de ignição, né, acontecendo num fundo com a sombra, com volume forte. Então, um papel que sugere aí algum tipo de fundo no gráfico diário, né, volta para cima do suporte aqui dos R$ 40. O gráfico semanal fica mais fácil de ver isso. Tá? O que mais? Hbor, no gráfico diário também deixa uma barra que pode ser de ignição, né?
pode ser uma barra de ignição. Tem volume. Né? HGTX, papel que vai rompendo um pivô de alta. É um rompimento bonito, dá para operar, tem volume. Tá? Optamos pela Smiles, que deixou um candle mais bonito. Né? HGTX e Smiles tem alguma relação estatística, né? Estão no índice do setor de consumo. Ok? E a HGTX montou um pivô de alta, depois de uma tendência de baixa que durou aí 2 meses. Então, para quem está pensando em comprar um pivô de alta, tá aí. Né? HGTX no cardápio. Smiles já falamos. Even também já falamos, de construção. Não deixo de citar a senhora Reside. Reside estacionando uma flâmula de alta. Tá? Com isso aqui gera compra, sem dúvida. Volume. Tá? Por que não montamos uma entrada em Reside? Porque optamos por Even. Tá? Mas Reside aciona a entrada, volume, flâmula, faz aquele cenário que a gente desenhou ontem, né? A gente pode pegar o canal de baixo aqui, duplicar, ter as novas referências simetricamente. É um papel que tem espaço para subir no mínimo até a faixa de 6,30 aí, né? Que é onde está batendo a máxima do segundo semestre do ano passado. O alvo dessa flâmula é a amplitude do mastro projetado a partir do rompimento aqui, né? Aí, agora sim. O alvo fica praticamente lá na linha de referência. Então está em um rompimento bem bonito na Reside. VVAR3 é um papel que ontem a gente titubeou se dava ou não dava entrada, né? Acabamos não dando, optamos por outros ativos, mas respondeu muito bem hoje. Tá? Lembro que foi um dos papéis que eu disse para quem quisesse fechar um olho, daria para montar uma entrada, apesar de estar incomodando aqui esses topinhos de dezembro. Hoje o papel respondeu muito bem. Tá? E a senhora Lelis, que vem disparando aí nos últimos dias, né? No ano já sobe 260%, cumpriu perfeitamente o seu movimento simétrico que a gente vinha acompanhando. Tem muito papel com essa característica de simetria aberta, que ninguém acredita, e quando vê, o mercado vai lá e faz em pouquíssimos dias. Ou seja, o que a Lelis demorou 149 dias para cair, né? Ela recuperou em 35 dias. Né? Então, esse tipo de recuperação é muito rápida. As pessoas nem sentem. Quando vê, já se foi. Tá? E para fechar, coloco aqui a PDG, que mais uma vez, alta de 38%. No ano já sobe também aí na ordem de mais de 200%. Tá? É um daqueles papéis que tem uma simetria bastante aberta, até a faixa de R$ 20 no mínimo. Né? E que a gente vem alertando desde o dia 1º de fevereiro. Comentado, a gente pode, papéis comentados, agora a gente pode então iniciar a interação com o pessoal. O Rick diz o seguinte: boa noite, Vlad. Amanhã o índice muda para J. Nos mini contratos achei o volume hoje da série J muito baixo. Está normal ou fiz algo errado? Bom, Rick, olha só. O próximo contrato, né, ele só ganha liquidez mesmo no último dia. Tá? No penúltimo dia em relação ao seu vencimento, o contrato atual ainda é o mais líquido. Não é à toa que o ING hoje teve 169 mil negócios e o INJ teve 5 mil negócios. Tá? Então a gente sempre opera no dia do vencimento. Então venceu o J amanhã, que é a quarta-feira mais próxima do dia 15, a gente opera o próximo. Então a partir de amanhã, o INJ16. Tá? Mesma coisa no dólar. Vamos lá, seguindo. Magui, tu poderia comentar a barra elefante na VVAR3, no caso desse ativo, poderia acionar compra amanhã na superação da máxima ou seria uma barra de exaustão? Boa pergunta. Então, se a gente tiver uma barra grande, a gente tem que interpretar se ela tem característica de uma barra de ignição, que dá início ao movimento, ou uma barra que tem indícios, né, ou chance de estar próxima do fim daquele movimento iniciado até então. E essa barra, Maguito, percebe, ela está dando início ao movimento. No curtíssimo prazo, não, né? Por dois motivos. Um, que ela já vem em vários dias de alta, hoje é o terceiro dia de alta, e nós temos uma grande distância dos preços em relação à média. É só olhar aqui
o LSVI, né? 70% é a distância em relação à volatilidade. Então, essa aqui é uma barra elefante? É, mas ela tem muito mais chance de ser apenas uma barra de exaustão e não uma barra de ignição. Tá? Ou seja, esse aqui é um cenário para amanhã se buscar a tática de guerrilha, inclusive. Ou a tática do UPS, que é a mesma coisa do Larry Williams. Certo, vamos lá. Poderia comentar a CESP? Solicitou aqui o Renato. Claro. Então a CESP, no gráfico diário, tentou romper aqui o topo anterior no dia 10. Né? O ponto de referência que o mercado está respeitando na realidade era a máxima aqui de dezembro. Né? O papel está indo em busca ali dessa faixa. Se conseguir se livrar daquele patamar, aí sim, aí CESP fica livre até a faixa de 17. Então o ponto-chave aqui para a CESP é acima dos 14,20, Renato. Tecnicamente falando, é claro. James coloca, Vlad, essa alta nos papéis que estavam muito descontados, PDG, Reside, igual, Gerdau, e os falsos componentes de Ciel, MYPK e talvez Randon, seria sinal que essa seria a nossa onda 1 de reversão de longo prazo? James, a gente só vai saber disso daqui a alguns anos, se for realmente, né? É impossível saber. Porque agora pode ser onda A, né? De correção de todo esse ciclo de queda aqui. Não tem como saber. Tá? Qual onda que é, só depois que está pronto, e essa é a grande crítica em cima das ondas de Elliott, né? Grande crítica. Tá? Mercador LX, olha só, quanto tempo que eu não lhe vejo aqui, Mercador. Temos uma realização frustrada no Bradesco, gráfico diário. Só um momento. Sim, BBDC 4. Realização frustrada? Temos sim. Tá? Então a realização frustrada está aqui, ó, Mercador. Preto, branco, preto com a média subindo. Óbvio, né, que o ideal é saber se esse tipo de modelo funciona no Bradesco, tá? Eu não faço a menor ideia porque eu não opero isso aqui, mas teria que testar, tem que testar. Todo tipo de modelo sistemático, que é aquele que você não avalia a situação dos preços, precisa ser testado para ser validado. Tá? E quando a gente vai testar o modelo, não é só saber se o modelo deu dinheiro, para saber se ele deu mais dinheiro do que o movimento do papel em si. Tá? Não é tão simples, a gente tem que descontar o retorno médio do ativo. Se eu estou operando na compra, vou identificar qual é o valor médio das altas. Se eu estou operando na venda, eu tenho que fazer a mesma coisa para baixo, né, nas quedas, para eu poder validar um modelo. Não é só descobrir a taxa de acerto e o payoff que sai operando loucamente. Tá? Então, dá trabalho operar modelo sistemático, é por isso que muita gente opta pelos robôs. Entendido? Então, eu não sei se funciona a realização frustrada no Bradesco. E quem te disser que funciona, sugiro que tu teste, né? Porque falar, todo mundo fala, né? Mas tem que testar. E outra, pode ter funcionado até o ano passado, né? Ou até o meio do ano passado e deixar de funcionar. O mercado muda seu comportamento, né? E esse é o desafio de operar o mercado. Por isso que é tão difícil, né? E não a coisa mais fácil do mundo, como tem muita gente vendendo por aí. Então a minha meta pessoal é trazer vocês para a realidade, né? Dar um choque de realidade em vocês, ensinar que o mercado traz oportunidades sim, né? Mas não é a oitava maravilha do mundo. Né? Não é aquilo que vai substituir a renda de vocês, que vai tornar vocês ricos, entre aspas. Né? Até porque riqueza é um conceito bem subjetivo. Né? Muito bem, seguindo. Ver se tem alguma pergunta de algum papel que eu já não comentei, né? Vários papéis que a gente já comentou. BRML pergunta se consideramos uma nova entrada em PRML com o Kendo que está fazendo pullback. Sim, vamos considerar se o papel tocar no ponto planejado, BRM. Tá? Então o ponto planejado para a segunda entrada fica ali em 6,35. Se o mercado bater aqui amanhã e deixar um candle branco, faremos a segunda posição. Se o mercado vier reto e perder o fundo, vamos estopar. Se o mercado por algum motivo subir amanhã e for até RP, realizaremos parcial. Tá? Simples assim.
O dólar dando compra para swing trade, qual alvo no gráfico diário? Olha, compra depois de 6 dias de alta, 7, né? Eu realmente não vejo, tá? Graficamente não vejo compra do dólar. Não vejo nenhum tipo de compra no gráfico diário, talvez no semanal, aí é outra coisa, né? Aí a compra foi quando houve a superação da máxima da semana passada, tá? Lá em 4.035, que era a máxima da semana passada, exatamente. Por enquanto, no semanal, movimento lateral, né? Movimento bem lateral. Com a média móvel de 9 que já dando os olés, né? Ó, deu venda aqui, depois mandou comprar, depois mandou vender, depois mandou comprar, depois mandou vender, depois mandou comprar, depois mandou vender, depois mandou comprar, mandou vender aqui e está mandando comprar de novo. Então é o típico comportamento de tendências laterais, né? E alguém que não se identificou questiona aqui se o dólar está dentro do alargamento. Sim, a gente já colocou, né? No diário, o dólar tem sim um cenário de alargamento, que é esse aí, ó. Tá? Esse aí. Então há a possibilidade do dólar ir lá testar a linha de referência. Lógico que há. Tá? Ok? No entanto, já é o 7º dia de alta. Né? 7º dia de alta. E o dólar vai rompendo aqui a retração de 61 da última perna. Tá? Então isso abre espaço para, no mínimo, existir o teste aqui dos 4.184. Mas isso, para mim, não é compra. Pode ser para quem quer, porque quer comprar dólar. Né? Então vai lá, abre a boleta de compra e compra. Mas graficamente você não está sendo subsidiado no diário. Semanal é outra história. Tá? Vamos lá. Mais alguma coisa? Aqui 2 papéis que eu não comento, que eu não comentei, melhor dizendo. Transpaulista e SMTO, questionou o Jorge. Então, SMTO, um papel que sentiu aqui a resistência dada pelo topo histórico, que é a máxima do ano passado. Tá? Fica livre para subir, né? Acima de R$50, ou seja, acima de 50. O papel abre espaço para busca lá da linha de referência desse canal de alta, que aí a gente está observando. No momento não vejo o que fazer, Jorge. Somente acima de 50 com 50. E SMTO, SMTO a gente comentou, né? E Transpaulista, perdão, bem parecido, tá? Resistência fácil de ser identificada ali em 47, acima disso, o papel tem espaço para busca lá dos R$67, 66,60. Um amigo aqui está perdido, né? Dizendo que não consegue se identificar no chat. É muito fácil, tá? Você tem que vir aqui, ó, e colocar o seu nome aqui. Então, o seu nome é Alcides. Então, você coloca lá Alcides, definir. Aí você faz a pergunta. Olá, né, escreve a sua questão aqui. Blá, 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 tá? Se você já tiver aí com salvos a sua mensagem, você vem aqui em sair e digita lá de novo. Ah, não, meu nome não é Alcides, é Abreu. Então tá, Abreu, definir, coloca a sua pergunta. E o que a gente tem orientado o pessoal a fazer é entrar com o Facebook. Tá? Fazer o login com o Facebook. Aí você não precisa ser moderado. Ele instala aqui, né? E aí você já pode mandar direto essa pergunta. Ó, botar teste, aí já aparece aqui embaixo, sem que haja moderação. Tá? Então minha sugestão mais simples para todo mundo que acompanha ao vivo, faça o login pelo Face, até para que não exista aquela coisa que o brasileiro adora, né? Que é manter o anonimato. Né? Então põe ali sua fotinho, seu nome bonitinho, para a gente manter um diálogo bonito. Tá? Legal. Então, brincadeiras à parte, eu me despeço, deixo aí um abraço a todos, amanhã a gente volta a conversar. Qualquer dúvida, nos contatem no fórum ou no YouTube para quem está acompanhando a gravação. Um abraço.